Outras pessoas dizem, ai, me descontrolei, né? E a gente costuma ver a pessoa que come demais como a descontrolada e a que come de menos, isso é normal, é triste, né? Porque a Claro. gente tem essa coisa que o excesso, ele é pior, assim. Mas também, quando tu come de menos, também é uma questão de controle, assim, né? A partir do momento que tu não tá te alimentando o suficiente para te nutrir, tu não tá fazendo isso porque tu quer, né? Claro. Geralmente tu não tá conseguindo comer, não tá conseguindo se alimentar. E a gente tem, hoje em dia, as questões de transtornos alimentares, todas essas coisas, né? Que é quando tu fica bem ligado, assim, à questão do emocional, né? Mas falando em gula, né, que a gente tá falando Sim. essa coisa do excesso, a situação tá bem crítica, assim, né, no sentido que as pessoas vêm comendo muito mais, às vezes, do que o necessário, e então a gente tem todos esses problemas, né, às vezes não só de sobrepeso, porque não só que as pessoas estão comendo, às vezes, demais, às vezes elas estão comendo muito mal, né, as pessoas acabam comendo alimentos tipo, mas um salgadinho é bem mais gostoso do que tu comer uma salada. Mas um Sim. pedaço de bolo é bem melhor do que tu comer uma saladinha de frutas, Sim. sabe? E acabam optando pelo prazer, pelo comer o que quer, ao invés de comer o que precisa, ao invés de comer, né, para se nutrir, para ter saúde. Então, isso é uma característica atual, assim, né? Dessa coisa de comer rápido, de comer ligeiro, de comer a primeira coisa que aparecer. Mas o que isso tem de nutriente? Sei lá, sabe? Tipo, é carboidrato, sabe? A pessoa nem sabe o que tá comendo direito, assim. Principalmente nesses lanchinhos, né? Eu vou comer o que dá, vou comer só uma torrada, só um pastel, tipo, meio-dia, assim. E o que a gente vê hoje também é essa questão aí da churrascaria, né? Sempre as pessoas dizem, ele comeu com os olhos, né? Que Sim. é aquela questão, a pessoa já comeu o suficiente, mas passa lá uma picanha, dele come, acaba comendo mais, E né? sabe, né, Sabe, que já já está deu, satisfeito, né? né? Mas É. porque tu come, né, mesmo com... Bom, mas nós estamos falando hoje sobre os 7 pecados capitais. Começamos hoje com a gula, né, que é o primeiro deles. A Diana já informou que os pecados capitais foram criados no século VI, né, pelo Papa. No papado, né? Não por ele, mas É no no papado. papado do Gregório Magno. É. E hoje, nos dias de hoje, além de nós termos esse excesso de gula por parte de muita gente, tem o excesso de vontade de comer, tem aquele outro lado também, né? Que são algumas mulheres que têm que, para estar bem, têm que estar magérrimas, né? Mulheres e homens. Mulheres, mas mais mulheres, né? Muito mais mulheres. Muito mais Sim. mulheres, né? 95% É. mulheres. A gente vê que elas acham ainda, mesmo estando bem, acham que tem que estar mais magra ainda, né? Sim. Que padrão que elas buscam, que referência que elas têm para ter essa vontade de estar magérrima? Como é que é essa questão que envolve a mulher e o seu corpo? Tu fala da questão da mulher, da identificação de beleza, ou tu fala de doença? Não, de beleza. De De beleza. beleza. A de beleza eu acho que é muito a nossa influência social, né? A mulher ela ainda é muito cobrada para ser a magra, a bonita, a saradona, a sexy, a maravilhosa. E as mulheres acabam sendo muito influenciadas pela mídia, pelas coisas de TV, isso, aquilo. E também, o que acontece, né? Tem todos esses estímulos externos. Tu tem que ser bonita, tu tem que ser magra, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Se a pessoa tá bem consigo mesma, ela vai saber, bom, hoje em dia existem esses padrões. Agora, se a pessoa tá fragilizada de alguma forma, não tá se sentindo tão bem, tá com algumas questões de autoestima, ela fica muito suscetível a ser influenciada por esses padrões. O que acaba, então, elas criando uma insatisfação muito grande dentro da mulher, e daí sim, ela fica naquele ciclo, fica correndo, até um jeito dela se ocupar também, né? E de não pensar, ao invés, por que eu me sinto tão mal? Por que eu tô com essa baixa estima, né? Ao invés de pensar nisso, ela fica pensando em ficar magra, em ficar isso, ficar aquilo, aquele outro, sabe? E também daí, o que pode, não que esse seja o motivo, mas também, daqui a pouco tem um outro lado também mais grave, né? Que é dos transtornos alimentares, de anorexia, bulimia, enfim, mas que daí são questões emocionais. Assim, em outro programa eu trago questões de transtornos alimentares. Muito bem, vamos lembrar quais são os 7 pecados capitais?
Então tá, né? Os 7 pecados Estamos abordando um por programa, né? Isso, né? Os 7 pecados capitais são a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a vaidade e a preguiça. Acho que é importante a gente, né, pensar e colocar que por mais que isso, né, sei lá, daqui a pouco eu não sou religiosa, nada a ver. Realmente, o nome pecado capital, ele é totalmente voltado para a religião e tudo, mas eu acho que é muito legal a gente ver como as religiões, enfim, tudo influenciaram, né, nas coisas de hoje, assim, e o modo como eles viam, porque hoje ninguém está dizendo assim, não come tanto que é pecado. Ninguém vai falar isso pra ti, sabe? Só que era a forma também que eles tinham de conseguir, como eu posso dizer, educar as pessoas, assim, fazer com que elas compreendessem, né? Porque as pessoas não eram esclarecidas nesses pontos como nós somos hoje, né? Que nós temos a medicina, temos a nutrição para nos explicar o que pode, o que não pode, por quê. E eles, antigamente, tudo era assim, né? Existe o certo, existe o errado é pecado e é por causa de Deus. Sem explicação nenhuma. Mas eu acho que é legal, assim, porque isso, até hoje, né, é uma forma de expressão. Até hoje a gente tem artistas, a gente tem filmes. Tem um filme bem legal, né, aquele Seven, Sete Pecados Capitais, não sei se tu já viu. Não cheguei a ver. Com o Brad Pitt, que tinha um assassino que matava as pessoas pelos pecados capitais, assim, daí cada pessoa que ele matou era uma pessoa que tinha aquele dito pecado, assim, né? E o da gula era um cara muito acima do peso, realmente, sabe? Pessoas com comorbidades muito grandes, assim. O principal exemplo de fomentador da gula, principalmente no mundo moderno, é o chocolate, né? O chocolate é um super vilão, né? Sim, o chocolate, ele é o vilão, ele é o amor, ele é tudo, né? As pessoas sempre falam, mas eu sou apaixonada por chocolate, eu gosto demais, porque o chocolate, ele é impressionante. Né? A gente come e tem ele libera, né, hormônios, libera, eu não me lembro agora o nome, mas ele libera coisas mais físicas também, né? Esse prazer, ele vai direto pro cérebro quando tu come chocolate. As pessoas ficam realmente mais viciadas também. E é também porque os chocolates que a gente come, eles são doces cheios de açúcar, né? E o açúcar vicia. Então também acho que tem uma questão do modo como ele é fabricado hoje em dia também. O açúcar, ele vicia. Se tu tomar refrigerante, tu fica viciado. Tem gente que é viciada em refrigerante. Se fosse colocar no papel todos os produtos que são drogas que viciam, que são listas, né? Seria uma lista enorme. Né? Enorme, né? O açúcar ia estar no topo, né? Porque o açúcar todos os alimentos que têm muito açúcar e muita gordura, eles viciam. Tanto é que os fast food não fazem sucesso à toa. Né? A quantidade de... O refrigerante não faz sucesso à toa. Estratégico, né? Claro, a quantidade de... Porque se tu for pensar um troço doce com gás. Não faz muito sentido, né? Mas quando tu toma, fica... Uau, tipo, é muito gostoso tomar um refri. Né? As criancinhas muito pequenas. Tem gente que dá refrigerante para criança de menos de 1 ano. Sim. Isso é totalmente contraindicado. Claro. Uma criança de menos de 1 ano não pode nunca tomar um copo de refrigerante. Não é aconselhável que ela coma doces por essas questões. Por questões que isso vai estragar o paladar delas. Isso não faz bem para a saúde. Porque, se tu for ver, a gente come de um jeito muito errado coisas que não fazem bem. É difícil a gente pegar e fazer um prato pensando nos nutrientes, nos alimentos que a gente precisa. A não ser que tu tenha algum problema e tente... Né, esteja monitorando e cuidando disso, é muito difícil. Geralmente as pessoas vão lá e vão comendo, né? E a gente sabe que isso é muito prejudicial. E eu acho que a gente está agora num momento histórico em que está começando a se prestar atenção nisso, assim. Porque esse boom da obesidade, esse boom de fast foods, todas essas questões e mais vem o vegetarianismo, os vegans, todas essas outras pessoas que vêm no contraponto da nossa situação alimentar atual. Isso está muito forte, assim. Hoje a gente vê muitas pessoas que são vegetarianas, muitas pessoas que são contra se alimentar de animais, né? Enfim. E eu acho que isso é bem legal, assim, porque não que tu vai virar vegetariano, que tu não vai deixar de comer carne, que tu vai mudar totalmente a tua alimentação, mas é bom a gente prestar atenção, tipo, é verdade, eu não como tantas frutas, eu não como tantas verduras, não como tantos grãos, talvez isso não me faça tão bem, né? E também que a gente vê, só a alimentação de carne bovina é o maior causador do gás carbônico na atmosfera, né? Então a gente pensa, a gente está de todas as formas ajudando o nosso mundo a estar cada vez pior,
no sentido de natureza, assim, né? E também o sofrimento que os animais passam nessa indústria alimentícia, assim. Então, eu acho que é muito legal as pessoas começar a parar e pensar no que eu estou me alimentando, né? Tu pode te alimentar de uma forma muito prazerosa, tu pode, né, aproveitar, comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas, enfim, tudo que é em excesso, ou, né, com um pouco, né, tudo que falta, não é saudável, não é legal, né? Então, se tu come só um tipo de alimento demais, não vai ser legal. Acho que esse que é o grande desafio da vida da gente. Eu acho que é conseguir colocar limites nas nossas atitudes e conseguir encontrar o equilíbrio, né? E se tu for parar para pensar nos assuntos, praticamente em todos os assuntos que a gente conversa aqui no programa, principalmente, sempre o tema limite e equilíbrio, ele vem à tona. Dos mais diversos assuntos. Porque a gente tem que buscar esse limite, né? A gente não pode comer tudo o tempo todo, tudo que a gente quiser. A gente não pode dar para as nossas crianças, mas eu quero comer salgadinho. Não, tu vai comer uma fruta. Porque não é o que tu quer, né? É o que tu precisa. E ensinar desde pequeno, tipo, às vezes a gente adulto tem uma alimentação ruim porque a gente tem desde criança, né? E depois que a gente está nesse ritmo, é muito difícil voltar atrás. Causa um sofrimento, né? Nesse período que tu fica, que tu tá tentando mudar, né? Então, para que causar todo esse sofrimento quando a gente é adulto, se a gente pode ir aprendendo aos pouquinhos, né? E eu acho que isso é o mais importante, a gente ter esse equilíbrio de comer coisas bem variadas, coisas saudáveis, e pensar sempre no porquê que tu tá comendo. Eu tô comendo para me nutrir, porque eu preciso, ou eu tô comendo com o meu coração? Tipo, tô triste, vou me enfiar, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção nos sintomas da gente, assim. É isso, então. É isso aí, né? Qual é o pecado capital que vamos abordar semana que vem? Semana que vem é a luxúria. Uau! Luxúria? Isso. Vai ser um assunto, né? A luxúria, apego, valorização extrema aos prazeres carnais, à sensualidade, à sexualidade. Então, acho que semana que vem a gente vai ter um assunto bem bacana para tratar. Essa palavra é muito interessante, né? Que muita gente confunde ela com luxo, né? É verdade, né? E muita gente utiliza luxúria, né? Por achar que está falando de luxo e tal. Sim, mas não é. Tá certo. Mas então tá, ouvintes. Obrigado por hoje. Espero que vocês gostem agora, né? Desses nosso grupinho de programas. Bacana. Até a próxima semana, então. Muito obrigada, Adriano. Okay. Tchau, pessoal. Boa tarde.